Deus em eterno seja glorificado e que o eterno Deus reine sobre nós. Amém. Quero saudar a todos os nossos caros inscritos, os que vão se inscrever, e um ósculo santo dentro dos vossos corações. O assunto que eu quero tratar agora aqui, irmãos, é a respeito do sistema religioso. Algo que o Senhor Jesus teve que confrontar aqui na Terra. Um confronto, vamos dizer que muito duro, irmãos. Confronto porque muitos estavam firmes na religiosidade, como hoje também, muitos têm esse espírito de religiosidade. Isso não salva, irmão. O próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele foi contra esse sistema. Já, se nós formos ver, irmãos, nas Sagradas Escrituras, quando ele chegou em Jerusalém, uma das suas passagens de Jerusalém, nós encontramos, irmãos, momentos em que ele ficou assim um tanto aborrecido com aquilo que ele viu. Nós formos lá no Evangelho de João, irmãos, nós vamos encontrar, irmãos, quando o Senhor Jesus, no capítulo 2 do Evangelho de João, nós vamos encontrar quando o Senhor Jesus entra em Jerusalém, certo, irmãos? Capítulo 2 de João, vamos ver aqui, o Evangelho. Capítulo 2 do Evangelho de João. Quando o Senhor Jesus entra em Jerusalém, ele vai para Caná da Galileia, nas festas em Caná da Galileia, depois ele transforma a água em vinho, não é? Um dos seus primeiros sinais, dos seus primeiros milagres. Depois ele desceu para Cafarnaum e depois estava próximo à Páscoa dos judeus e ele subiu para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, irmãos, ele encontrou no templo, presta atenção, ele encontrou no templo, está escrito aqui no versículo, para mim não errar, irmãos, ele encontrou no templo, versículo 14, encontrou no templo aqueles que vendem bois e ovelhas, capítulo 2 de João, versículo 14, e os que vendem bois e ovelhas e pombas, e os cambistas assentados, e tendo feito ele um chicote de pequenas cordas, expulsou todos do templo, e as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, e não façais da casa de meu pai casa de comércio. E lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Então responderam os judeus, dizendo-lhe, qual sinal tu nos mostra, vendo que tu fazes essas coisas? Os judeus não gostaram. Queria que ele mostrasse um sinal. Depois vocês podem ler o capítulo, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, ok? Ele não gostou de que na frente do templo, em Jerusalém, estivesse sendo realizado um comércio. Numa outra tradução foi muito mais evidente a forma mais agressiva, vamos dizer assim, a forma do texto. O texto diz assim, numa outra tradução, não façais da casa de meu pai ninho de covis e salteadores. Covis de salteadores, de covios de salteadores. Não façais da minha casa de meu pai covios de salteadores. Acho que é assim a palavra. Um outro texto, numa outra tradução, acredito aqui na João Ferreira de Almeida. Eu estou usando aqui a King James, ok? King James não fala dessa forma. Mas quis dizer a mesma coisa. Eles estavam ali e os judeus que estavam ali não gostaram. Por que, irmão, que eles não gostaram? Ali começou a mexer no sistema não só religioso, mas no socioeconômico. Porque aquilo dava condições financeiras para muitos. E muitos que se aproveitavam. Porque para ter um comércio daquele gênero, para ter bastante ovelhas, para vender pombos e essas coisas todas, só eram pessoas que tinham condições para tê-las.
Logicamente não eram os necessitados, mas sim pessoas que já tinham alguma coisa e queriam aproveitar aquele movimento do Pessá e tudo mais, e que as pessoas iam levar ofertas ao templo. E isso deveria ter algum aconchavo com os sacerdotes, porventura, que por acaso não foi por acaso que os próprios judeus e os próprios sacerdotes se irritaram. Então perguntaram com qual autoridade ele fazia aquilo. Depois vocês vão ler o resto, que ali vai ter uma linda passagem. Eu aconselho vocês lerem as Escrituras. Eu não vou aqui falar o capítulo todo, senão vai demorar muito. Então esse confronto, irmãos, ele se agravou. Ele se agravou. Porque já havia outros acontecimentos nas Sagradas Escrituras a respeito que o Senhor Jesus foi contraditório ao sistema religioso. Primeiramente, ele fez curas no sábado. Depois, também, outras coisas que os judeus daquela época não aceitavam. E ele começou, irmãos, então, ali ter vários seguidores, seus discípulos, seus apóstolos. Isso começou a trazer uma preocupação. E a fraude que estava entre a religiosidade era muito grande, irmãos. Muito desvio de dinheiro e etc. Certo, irmãos? De ouro, né? E tudo isso era corrupção. E o Senhor Jesus veio para combater o sistema religioso e a corrupção e o pecado. Por isso que ele disse, bendito é o nome santo do Senhor, lá em Marcos 11, versículo 12 ao 14, vocês vão encontrar quando ele amaldiçoa uma figueira. Aquela figueira simbolizava o quê? Aquela figueira simbolizava o sistema religioso daquela época, que dali nunca mais ninguém ia comer frutos, que ele seria falido, estaria falido. Isso não descaracteriza, irmãos, que o Senhor tem um plano com Israel. Não descaracteriza. Chegará o momento do cumprimento da palavra de Deus, que o povo de Israel é o povo de Deus. E nós somos, como já disse no outro vídeo, o zambujeiro enxertados na videira. Mesmo porque até o próprio Senhor Jesus nasceu em Belém de Judá. Certo, irmãos? Uma das mais pequenas capitais, está escrito, né? Uma das mais pequenas cidades. Deus me deu a graça de estar ali já. Irmãos, mas nós tivemos a sorte de recebermos o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, como nosso Salvador, e hoje somos filhos de Deus através do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme eu já fiz um vídeo hoje falando sobre isso. Mas aqui eu quero me ater mais à corrupção no sistema religioso, falando agora da atualidade. Hoje nós vemos corrupções dentro de denominações religiosas que se dizem cristãs. Por que se dizem? No começo praticavam as obras que o Senhor Jesus Cristo ensinou. E muitas delas hoje estão apostatadas da fé. Ao invés de você pensar que você apostatou da fé, porque você saiu de um sistema religioso, você tem que entender que o sistema que está lá que apostatou da fé. As pessoas que cuidam, a cúpula, o sistema tem que ter uma cúpula. Nada funciona sem alguém para manobrar aquilo. Aquele sistema é manobrado por alguém. Quando é o Espírito Santo que governa, que é algo espiritual, não há engano, não há erro, não há fraude.
quando é a cabeça do homem que governa, ela pende para o mal. E a tendência do homem é se corromper se ele não buscar a guia de Deus. É o que está acontecendo em muitas denominações. Por isso que há líderes de denominações, não estou falando do povo, dos que estão congregados, que muitas das vezes são alienados por doutrinas do terror, do medo. Então, tem medo de falar porque acha que estão transgredindo diante de Deus. E não é assim. Aquele que se omite em fazer aquilo que é da verdade, se torna cúmplice do pecado. Então, se você sabe, se você está dentro de um sistema que você sabe que há corrupção, você tem que combater a corrupção. Ainda que você sofra, mas você tem que fazer a parte que Jesus Cristo ensinou, combater contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso que temos que orar e pedir a Deus que nos ajude. E às vezes há necessidade de haver um confronto, não uma briga, mas uma conversa, um diálogo, para que as coisas entrem nos lugares corretos. Por isso que hoje existem vários canais que denunciam, que falam, e há muitas das vezes as pessoas chamam essas pessoas dos canais de pecadores, de anticristos, etc. E não é nada disso. Muito pelo contrário, nós estamos querendo abrir os teus olhos para que você não seja enganado pelo sistema do anticristo. Veja bem, atualmente tem líderes que se envolveram em problemas de lavagem de dinheiro, de corrupção, de pirâmides financeiras que não são permitidas. Pegaram dinheiro de pessoas que, por confiarem no presbitério daquela pessoa, no ministério daquela pessoa, e colocaram o seu dinheiro ali, achando que iam ter um retorno, e no fim perderam tudo que tinha. E quando vai para perguntar, não, irmão, ora a Deus, entrega na mão de Deus, porque Deus vai fazer justiça. Ora, Deus deixou a justiça da terra para quê, irmãos? Então isso vai enfraquecendo, irmãos. A força, ela vem quando nós agimos, nos exercitamos o nosso corpo, ele adquire força. Se nós não exercitarmos, nós vamos ficando fracos. Então você vai se encostando, vai deixando isso, vai passando aquilo. Daqui a pouco, quando você vê, você não segura mais. O peso é tanto que a tua força não resiste para segurar. E é isso que está acontecendo. Infelizmente, muitas denominações se envolveram com esses tipos de coisas, estão envolvidas com crimes financeiros, né? Mas só que raramente essas pessoas são condenadas. Por quê? Porque existe por trás delas pessoas, às vezes, de um alto nível, de uma alta categoria, com bons advogados, com um corpo de advogados muito bem formado, e assim eles passam sem ser punidos conforme devem ser. Às vezes aquilo se protela, demora, acaba até mesmo ficando no esquecimento dos membros ou dos frequentadores, e a pessoa se submete a deixar para lá, enquanto aquele dinheiro que ela investiu, ela poderia ajudar algum irmão que realmente vai numa missão com sinceridade, alguma família carente, mas ela investiu pensando que aquilo que ela estava fazendo ia lhe dar um bom retorno. Ninguém pode querer mandar na vida de ninguém, porém nós temos a obrigação de orientar aos irmãos e às irmãs que tenham cuidado.
Quando nós pedimos alguma cooperação, alguma ajuda, é para nós atendermos realmente as necessidades que surgem no nosso caminho. Por exemplo, uma viagem para batizar alguém, para ir numa cidade fazer uma visita a uma pessoa idosa, ou a um velhinho, ou uma pessoa enferma, que às vezes solicita. Então, irmãos, nós não somos contra, eu pelo menos não sou contra isso, a pessoa ser ajudada para poder ajudar, quando a pessoa não tem. Eu agradeço a Deus que fui para o continente africano uma vez e não tinha, 2 vezes, e não tinha. A igreja não me custeou, mas alguns membros me ajudaram. E eu também fiz um empréstimo no banco, que trabalhava. Então o que acontece? Esse tipo de ajuda não é errado, porque a pessoa foi fazer aquilo que Deus permitiu. E quando voltei, ainda me lembro, se eu não tivesse tomado cuidado, eu não ia ter condições nem de voltar, porque tudo que Deus me preparou para a minha missão, ficou tudo na missão. Então existem casos e casos. Agora, a pessoa abusar financeiramente dos membros pela sua simplicidade, pela simplicidade dos membros da sua denominação ou dos frequentadores da sua denominação, querendo enganá-los com falsos discursos, falsas promessas, iludi-los. Eles têm medo, irmãos, têm medo de depois falar alguma coisa, porque alguém vai falar, não, você vai falar contra a obra de Deus. Irmãos, você está totalmente equivocado. O que é a obra de Deus? Lá em João 6,29 está escrito aqui. O Senhor Jesus, alguém perguntou para ele, mestre, o que é a obra de Deus? O Senhor Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creais naquele que Deus enviou. Espiritualmente é isso que é a obra de Deus. Agora, materialmente, tudo que nós vemos é obra de Deus. O mar, o oceano, o sol, a lua, as estrelas, o céu, a terra, uma flor, uma árvore, são tudo coisas que Deus fez, então são obras de Deus. Mas espiritualmente é o Senhor Jesus Cristo, Ele é a obra da salvação. A denominação apenas é uma denominação. O Senhor Jesus não criou nenhuma denominação. O Senhor Jesus não formou nenhuma denominação. O Senhor Jesus deu a salvação, não a denominação. Ele é a cabeça da igreja. E o que é a igreja? É um ajuntamento de pessoas. Quando a pessoa se reúne, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Isso é igreja. E essas pessoas que se reúnem, quando sentem de fazer alguma coisa, ajudar ou fazer alguma coisa, a igreja atua na cooperação, na ajuda. Não pense que igrejas são paredes, aquilo é apenas um prédio, aquilo apenas é uma casa, que, por sinal, os homens colocaram o nome de igreja, porque lá dentro se reúne o povo. Porém, é uma casa de oração. A igreja é um ajuntamento de pessoas. O templo do Espírito Santo é o teu coração. Então, não seja enganado. Saiba que dentro da tua denominação tem muitas pessoas boas, sim, muitos irmãos que têm ministério, que são bons, mas tem aqueles que já não estão mais dentro da simplicidade do verdadeiro evangelho, já se corromperam, se venderam, aderiram a seitas secretas, a coisas malignas, venderam-se pelo metal, pelo ouro, pela prata. E hoje a intenção é o enriquecimento ilícito, porque daí a pessoa consegue, através da denominação, adquirir coisas e dizer que foi doado, que não é dele. E às vezes até coloca pessoas como laranja. Irmãos, eu tenho conhecimento de tudo isso daí. Ninguém pode dizer que não. Porque eu já vi isso. Graças a Deus, Deus não permitiu que eu ficasse nesse meio. Então eis aqui um despertamento. Cuidado.
Veja que você não se torne um alienado de uma coisa maligna, mas que você tenha... Você vai dizer, mas todo lugar tem defeitos. Sim, todo lugar tem defeitos. Por isso que eu quero dizer para você que a tua fé esteja só em Jesus Cristo. Não pense que palavra de Deus é só aquilo que sai de cima de um púlpito, de uma igreja, de uma tribuna. A palavra de Deus é a Bíblia, as Sagradas Escrituras. É nela que nós vamos aprender. O Senhor Jesus Cristo disse, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Irmãos, vamos crer mais em Jesus Cristo, vamos orar mais, vamos buscar mais a Deus, porque a corrupção está aí, na nossa cara, irmão, e nós não estamos vendo. Muitos não estão vendo. A abominação já entrou no lugar santo. E nós estamos vendo que as coisas estão se cumprindo. Compete a cada um de nós continuar anunciando o Evangelho, não anunciando a placa da tua denominação, ou dizendo que lá é a graça. Não, a graça é Jesus Cristo, o favor imerecido. É o Yeshua HaMashiach. E vamos nos preparar para o arrebatamento, para a volta do Senhor. Porque um dia cantaremos um cântico de vitória. E um dia, junto com Israel, quando o Senhor voltar em nuvem de glória, reinaremos o milênio e nós vamos ver, irmãos, com a ajuda de Deus, pela misericórdia do Eterno, que valeu a pena nós combatermos contra esse sistema corrupto que está enganando a muitos e poderá levar a muitos ainda à condenação. Tenhamos cuidado, irmãos. Vamos guardar o que está escrito nas Sagradas Letras. Ser fiel ao que está escrito. E na misericórdia de Deus, nos escondermos. Porque escondido debaixo das mãos potentes do Senhor Deus eterno e de Yeshua HaMashiach, com certeza, irmãos, estaremos protegidos de todos os espíritos malignos. E cantaremos um cântico de vitória que nunca foi cantado. Deus em eterno seja glorificado. Amém. E que o eterno Deus reine sobre nós. Amém.